Olá, meu amado irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Ubiratã e este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, envie esse vídeo para alguém da sua família, dê o seu like. É importante que a palavra de Deus seja anunciada e levada àquelas pessoas que necessitam de apoio, de amor, da bênção de Deus. Acompanhe comigo. Eu quero hoje falar sobre o texto que retrata um pouco da vida de Dorcas. Dorcas, uma mulher que sabia amar. E eu quero ler o texto que se encontra no livro de Atos. Atos capítulo 9, versículos 36 a 42. Atos 9, 36 a 42. Diz assim o nosso texto: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Dorcas, uma mulher que sabia amar. Quando você olha para a vida desta mulher, você percebe que ela foi uma mulher caridosa. Isto é, uma mulher que tinha uma boa disposição, tinha um bom ânimo para com todas as pessoas. Quando olhamos para a narrativa do livro de Atos, nós entendemos o seguinte, que Dorcas foi alguém que se lançou para fazer algo em prol daquelas pessoas que estavam passando por dificuldades. A história tem demonstrado que pessoas entendem e pensam que a caridade é uma forma de salvação. Há grupos que pregam a salvação mediante as obras, através de esforços humanos. Outros ignoram a questão de se fazer caridade, de ajudar as pessoas. E aí nós perguntamos qual que é a visão das Escrituras em relação a esse assunto. Nada melhor do que o livro de Atos quando retrata a pessoa de Dorcas. Nós não temos muita informação bíblica em relação a essa mulher. Sabemos que ela era da cidade de Jope
e que hoje a cidade de Jope é chamada e conhecida por Jafa, uma cidade às margens do mar Mediterrâneo. Dorcas é um nome grego que significa gazela, o mesmo que Tabita, como aparece aqui no texto. Tabita era um nome hebraico. E alguns entendem que esse nome representa e significa beleza, elegância. Alguns entendem até que talvez essa mulher fosse uma mulher bonita. Mas independente da aparência exterior, o texto nos mostra que a beleza, a elegância estava no ser, no caráter, na vida, na relação dela com a pessoa de Jesus. Dorcas era uma mulher muito amável, tinha boas amizades. Pelo tipo de serviço que ela realizava, nós entendemos que ela, além de ser prendada, ela tinha recursos para ajudar aquelas pessoas, porque diz o texto que quando ela ressuscitou, as viúvas ficaram alegres. Quando Pedro foi chamado, as viúvas mostraram a ele todo o trabalho, os vestidos, as roupas, mostrando a Pedro que era uma mulher que fazia parte da vida delas. Alguns aspectos, pelo menos 3 eu quero levantar aqui em relação a essa mulher, Dorcas, essa mulher caridosa, essa mulher que sabia o que era amar. Primeiro fator, nós podemos entender pelo texto que ela demonstrou fruto da verdadeira fé. Fruto da verdadeira fé. A primeira distinção da vida de Dorcas, de acordo com o texto, é que ela era uma discípula. Não sabemos quando começou esse discipulado de Dorcas, mas sabemos que ela seguia a pessoa de Jesus. O discípulo é aquele que segue o mestre. E você vê pela vida de Dorcas, por aquilo que ela fazia, ela tinha uma relação muito grande com a pessoa de Deus. Dorcas era uma mulher caridosa e na vida dela, no trato com as pessoas, no dia a dia, ela demonstrava que tinha uma fé grande. Não sabemos, meu amado, como eu disse, mais detalhes desta mulher. O que nós sabemos é o seguinte, que as obras fazem parte da vida da pessoa que tem fé em Deus, que crê em Deus. Sabemos que as obras não salvam ninguém. O meu esforço humano não me leva para o céu. O que realmente nos conduz para o céu é aquilo que a Bíblia nos relata sobre a questão da justificação. Justificação é aquele ato pelo qual Deus nos chama e Deus vem na pessoa de Jesus para nos salvar. Dorcas demonstrou que tudo que ela fazia por causa do amor que ela tinha à pessoa de Deus. Quando olhamos para o texto aqui e também comparando com o texto de Tiago, o que você percebe? Se a fé não tiver obras, por si só é morta. Um outro fator interessante que podemos observar aqui no texto sobre essa mulher que sabia amar, ela demonstrou um ministério autêntico de amor. Um ministério autêntico de amor. Talvez o primeiro e mais notável impulso da pessoa quando ela passa a crer em Deus, após a sua conversão, é de querer ajudar aos outros. Tanto de uma forma
espiritual, de evangelizar, como também de forma de caridade. A caridade é fruto do amor. É a síntese daquilo que Jesus disse, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor não é simplesmente palavras, conceitos teóricos. O amor é algo que se mostra através de atos concretos. Quando você percebe aqui, na leitura do texto, podemos também comparar com a parábola do bom samaritano. Você conhece o texto, você conhece a história. Aquele homem que foi assaltado e passando o sacerdote não quis dar uma atenção, passando o escriba não quis dar atenção. E aí passa um samaritano, ele vai e ele dá os primeiros socorros, ele trata da pessoa, deixa a pessoa numa hospedaria, paga a hospedaria. Isso é fé, isso é caridade. Quantos cristãos estão esbanjando os seus gastos sem enxergar as necessidades dos irmãos? Estão vendo pessoas passar por crises, por lutas, e não têm coragem de estender a mão e ajudar. Dorcas, com certeza, se utilizava dos seus recursos para ajudar aquelas viúvas. Entendemos que o amor não é verbo apenas para ser conjugado, é para ser praticado, traduzido em atos. E por último, entendemos aqui pelo texto sobre essa mulher caridosa, uma mulher que sabia amar. Ela se tornou um instrumento de Deus, um instrumento para a glória de Deus. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que quando ela morreu, os discípulos, os amigos, foram chamar Pedro, que estava ali na cidade próxima, Lida. O amor dessas pessoas era tão grande, que resolveram buscar a Pedro. Eles sabiam quem era Pedro, o apóstolo, homem de Deus, na esperança de que ele desse um resultado, porque aquela mulher iria fazer muita falta ali na sociedade. Podemos destacar que Pedro era um homem conhecido e que ele poderia fazer algo em prol. Diz o texto que quando ele chegou às viúvas, as mulheres mostraram os vestidos, os feitos, as roupas. E Pedro, então, sensibilizado, entendeu que aquela mulher era uma mulher de Deus e que Deus poderia dar resultado naquela situação tão triste. Como é difícil a gente perder alguém que a gente ama. Como a gente fica entristecido quando falece alguém que fazia um bem enorme às pessoas, à sociedade. E Pedro então sentiu que aquela mulher poderia continuar viva para dar continuidade ao trabalho da caridade e do bem social àquelas pessoas. Então ele busca a Deus, ele ora a Deus e aquela pessoa ressuscitou. Dorcas ressuscitou. A narrativa de Atos nos mostra a alegria daquelas pessoas. Aquelas pessoas ficaram maravilhadas. Diz o texto que
se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Então você pode entender o seguinte: muitos creram no Senhor pelo ato realizado por Pedro, que foi instrumento de Deus para que Dorcas voltasse a ter vida. Fé, obras realizadas também por Pedro. É assim que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é conhecido pelo trabalho cristão, pelas atitudes dos crentes, pela fé que os crentes têm e pelo gesto de estender as mãos a todos aqueles que necessitam. Então, amor não é só pregar, não é só conjugar o verbo, é fazer algo em prol das pessoas. E Deus sempre coloca pessoas diante de nós para fazermos algo, para sermos instrumentos dele, para a glória dele, a fim de que as pessoas sejam alcançadas. Devemos sim amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo, como diz a palavra de Deus. Meus queridos, que Deus te abençoe. Eu espero que na sua vida de fé você esteja realizando a caridade, sendo instrumento de Deus, de bênção de Deus para a vida de outras pessoas que necessitam. Eu quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela salvação que nós temos. Entendemos que o único caminho que leva ao céu é a pessoa de Jesus. As nossas obras não são suficientes para nos levar aos céus. Somente Jesus. Mas entendemos, ó Deus, que mediante as obras, mediante a caridade, nós demonstramos que temos Jesus no coração. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, nós devemos também ajudar as outras pessoas. Há muitas pessoas que estão na crise, nas dificuldades, passando por fome, ó Deus, sem nada. Deus eterno, que nós possamos expressar o Teu amor através dos nossos atos, que as nossas palavras não sejam apenas palavras ditas, mas que a coloquemos em prática, ajudando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pai querido, muito obrigado pela pessoa de Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos salvou e que levemos, ó Deus, essa mensagem para aqueles que estão perdidos. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu querido, que Deus te abençoe. Um forte abraço.